Provavelmente você já se perguntou o porquê do nome das coisas, mas o que você não sabia era que muitos dos nomes que usamos todos os dias, na verdade, são nomes de pessoas. Nesse vídeo você vai se surpreender como nomes tão comuns tiveram origem na certidão de nascimento de alguém. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e deixe nos comentários sugestões de vídeos que você gostaria de ver por aqui. A história da estimada Jacuzzi remonta à década de 1940, quando os irmãos italianos Cândido e Giocondo Jacuzzi, juntamente com seu cunhado, desenvolveram um sistema hidráulico para banheiras de hidromassagem. Mas a banheira borbulhante que leva o seu nome não foi inicialmente concebida como um item de luxo. A motivação para esse desenvolvimento veio do desejo de ajudar o filho de Cândido, que sofria de artrite reumatoide, a aliviar suas dores. Inicialmente, as banheiras de hidromassagem eram usadas principalmente para fins terapêuticos em clínicas médicas e spas, mas logo ganharam popularidade entre consumidores residenciais que buscavam mesmo uma forma relaxante de desfrutar de banhos em casa. Ao longo do tempo, a Jacuzzi tornou-se uma das marcas mais reconhecidas e respeitadas no mercado de banheiras de hidromassagem e produtos de relaxamento. Qualquer fiel frequentador da academia que se preze poderia dizer o que é um burpee. Se trata de um exercício completo de flexão com salto, utilizado em treinamento de força e exercício aeróbico. Mas o que o seu personal trainer pode não ser capaz de te dizer é como o burpee recebeu seu nome. Burpee não é simplesmente uma palavra sem sentido. Ela é derivada do nome de seu criador, Royal Hudson Burpee. Burpee criou o exercício em 1939 como parte de seu diploma em Fisiologia Aplicada na Universidade de Colômbia. Era para ser um teste simples para determinar o nível de aptidão física de alguém, medindo a agilidade e a coordenação da pessoa. No início dos anos 40, o burpee se tornou muito popular em vários países, influenciado pela inclusão do movimento do processo de avaliação física do Exército Norte-Americano, similar ao nosso TAF, o teste de aptidão física. Por ser um exercício muito completo, trabalhando praticamente todo o corpo e estimulando várias qualidades físicas em um único movimento, o burpee entrou facilmente no universo fitness e se popularizou principalmente no CrossFit. Hoje, o burpee vem em todas as formas e variações, incluindo o burpee com salto para caixa, o burpee com halteres, o burpee com salto longo, entre muitos outros. O prato consiste em tortilhas de milho crocantes em formato triangular, cobertas por queijo e pimenta jalapeño. O prato foi inventado por ninguém mais, ninguém menos que Ignacio Nacho Anaya, em 1943. A famosa invenção gastronômica surgiu de circunstâncias nada normais. Ele era gerente de um restaurante na cidade de Piedras Negras, próximo à fronteira com os Estados Unidos. Na época, alguns americanos tinham costume de parar para comer nesse local, mas em um fatídico dia, o cozinheiro havia saído mais cedo do trabalho, deixando ele como responsável. Com rapidez e muita criatividade, Ignacio Nacho Anaya pensou em uma solução e juntou em um único prato. Pegou tostadas, ralou um pouco de queijo nelas e colocou embaixo do grill. Depois de um par de minutos, tudo derretido, adicionou jalapeño e surgiram os nachos. Ele chamou o prato de nachos especiales. Ele se tornaria um dos lanches mais populares na América do Norte. Pilates é um nome que dificilmente você pensaria que fosse um sobrenome.
Pilates é um sistema de exercícios físicos que foi desenvolvido por Joseph Pilates no início do século XX. Natural da Alemanha, Joseph Pilates era um autodidata que se dedicava à saúde e ao condicionamento físico desde jovem. A história da modalidade não é muito tradicional. Ela começa durante a Primeira Guerra Mundial, quando Joseph Pilates foi internado em um campo de prisioneiros de guerra. Pilates estava morando no Reino Unido quando o país entrou em guerra com a Alemanha, a sua terra natal. Então ele e seus compatriotas foram presos em um campo de internamento. Lá, ele começou a desenvolver e aprimorar o seu método, utilizando técnicas de exercício para ajudar a reabilitar os feridos e enfermos, usando camas de hospital como equipamentos. Após a guerra, Joseph Pilates mudou-se para os Estados Unidos, onde estabeleceu um estúdio em Nova York. Seu método começou a atrair a atenção de dançarinos e artistas que buscavam a forma de se reabilitar e fortalecer seus corpos de forma equilibrada e eficaz. Os princípios chaves do Pilates incluem controle, concentração, respiração, precisão, fluidez de movimento e centro de energia do corpo. O saxofone é um instrumento musical de sopro inventado no século XIX pelo belga Adolphe Sax. Digamos que o seu talento foi incentivado desde cedo, pois seu pai era um fabricante de instrumentos musicais e desde muito jovem Adolphe estava inserido nesse universo. Em 1840, ele mudou-se para Paris, onde estabeleceu sua própria fábrica de instrumentos musicais. Foi lá que Sax inventou o saxofone em 1846. Ele projetou o instrumento para preencher a lacuna entre os instrumentos de sopro de madeira e metal, combinando as características acústicas de ambos. O saxofone foi patenteado em 1846 e, inicialmente, foi usado principalmente na música militar e na música clássica. Embora tenha sido inicialmente projetado para a música clássica, o saxofone logo se tornou popular em muitos gêneros musicais, incluindo jazz, blues, pop e até o rock. A história do picolé é uma mistura de acaso e inovação. Acredita-se que o picolé tenha sido inventado por Frank Epperson, um menino de 11 anos, em 1905, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. A história conta que Frank deixou acidentalmente um copo de água com suco de limão e um bastão de madeira do lado de fora de casa durante uma noite fria. Pela manhã, ele descobriu que o líquido havia congelado em volta do bastão, criando uma espécie de doce congelado num palito. Inicialmente, Frank chamou sua invenção de Epsicle, no inglês. No entanto, o nome mudou para Popsicle 2 anos depois. Hoje, o picolé é uma sobremesa icônica e é apreciado em todo o mundo, sendo vendido em uma variedade de formas, tamanhos e sabores, tanto em estabelecimentos comerciais quanto caseiros. Ele continua a ser uma escolha popular para refrescar-se em dias quentes e é parte integrante da cultura de verão em muitos países. Você provavelmente tem um Tupperware em casa e sabe como esses potes são resistentes. O Tupperware foi inventado por L. Tupper, um químico norte-americano que desenvolveu um tipo de plástico resistente e flexível chamado polietileno. A marca ganhou destaque nas décadas de 1940 e 1950 por revolucionar a forma como as pessoas armazenavam alimentos, mantendo-os frescos por mais tempo. Não apenas isso, mas os produtos Tupperware também influenciaram a cultura popular e as dinâmicas sociais. A marca desenvolveu estratégias para a demonstração dos produtos em festas domiciliares, o que se tornou uma maneira extremamente eficaz de promover e vender os produtos. Futuramente, a Tupperware veio a desenvolver um modelo de negócio e empreendedorismo global para revendedores. Aposto que você não sabia que o diesel, esse mesmo que você abastece o seu carro, era o nome de uma pessoa. O engenheiro alemão Rudolf Diesel
criou um motor turbinado e o combustível que leva o seu nome no final do século XIX. O motor a diesel foi inventado como alternativa mais eficiente aos motores a vapor e a gasolina da época. Diesel estava interessado em criar um motor que fosse capaz de aproveitar melhor o calor gerado pela compressão do ar dentro do cilindro, em vez de depender de uma faísca para inflamar o combustível, como acontecia nos motores a gasolina. Infelizmente, a história de Rudolf Diesel teve um desfecho trágico. Em 1913, ele desapareceu misteriosamente durante uma viagem de navio. Alguns acreditam que ele pode ter tirado a própria vida, enquanto outros suspeitam de um crime. Apesar disso, a invenção continuou a se desenvolver e evoluir ao longo do século XX, tornando-se uma tecnologia amplamente utilizada em veículos comerciais, máquinas industriais e geração de energia. Atualmente, os motores a diesel desempenham um papel fundamental em várias indústrias e são reconhecidos por sua eficiência, durabilidade e capacidade de fornecer grandes quantidades de torque. No entanto, também são alvo de debate sobre questões ambientais devido às emissões de poluentes. Muitas vezes, a criação de algo novo não é resultado do trabalho de uma única pessoa, mas sim de um esforço colaborativo e acumulativo ao longo do tempo, envolvendo várias pessoas, muitas vezes em diferentes lugares e períodos da história. Não podemos falar o mesmo sobre a roda gigante. Essa invenção pertence exclusivamente a George Ferris. Ele projetou a roda como uma resposta ao desafio que buscava uma atração tão grandiosa quanto a Torre Eiffel, que havia sido construída para a Exposição Universal de Paris em 1889. Ferris, um engenheiro visionário, propôs a construção de uma estrutura colossal composta de uma roda gigante giratória que ofereceria vistas panorâmicas da feira e da cidade de Chicago. A roda de Ferris original tinha impressionantes 80 metros de altura e era suportada por uma estrutura de aço maciço, capaz de transportar até 2.160 passageiros em 36 gôndolas luxuosas. Sua inauguração durante a Exposição Mundial de Chicago foi um evento marcante, atraindo multidões de visitantes maravilhados com a audácia e a grandiosidade da estrutura. Após o sucesso da roda de Ferris em Chicago, várias outras versões foram construídas em todo o mundo, inspirando o desenvolvimento de parques de diversões e parques temáticos. Ao longo dos anos, a roda gigante passou por diversas transformações e adaptações, tornando-se uma atração emblemática de muitas cidades ao redor do globo. E então, qual desses nomes mais te surpreendeu? Você já sabia sobre a origem de algum deles? Nos conte nos comentários abaixo e até a próxima!